Seja bem-vindo a todos neste canal. Deus te abençoe, Deus te proteja. Se for um novo, subscreve neste canal, seja um membro e também compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Deixa também seu like para o YouTube recomendar mais pessoas. Hoje veremos 6 passos que te levam a ser um cristão verdadeiro. É o nosso tema, 6 passos que te levam a ser um cristão verdadeiro. Antes de entrar nesse estudo, vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, obrigado por tempo que nos concedeu. Queremos estudar a sua palavra, esteja conosco, nos ilumine, nos dá o melhor entendimento da sua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia juntos. Vamos ver esses 6 passos que te levam a ser um cristão verdadeiro. Primeiro nesse verso, vamos ler Atos do Apóstolo 16:31. Esse é o primeiro passo de ser um cristão verdadeiro. Diz assim a palavra de Deus: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. É o primeiro passo, crer em Jesus, aceitar Jesus como único seu Salvador. Esse é o primeiro passo, aceitar Jesus como único seu Salvador. Então, você precisa aceitar esse Jesus, viver com ele. O segundo passo, ser batizado. É o segundo passo, ser batizado. Vamos ler João 3:3. Diz assim a palavra de nosso Deus: eu afirmo, Jesus respondeu, e eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Esse nascer de novo representa batismo. Ninguém pode ver o reino de Deus sem ser batizado. Você precisa ser batizado nas águas, mergulhado nas águas, porque batismo é o símbolo da morte de Cristo. Ao morrer no pecado, ressuscita com Cristo. Tem que ser batizado. É o segundo passo. O terceiro passo, viver ao seu exemplo. Viver exemplo de Cristo. Viver exemplo de Cristo. Vamos ler 1 João 2:6. Diz assim: quem diz que vive unido com Deus, vive com Deus, ou na sua vida tem Deus, tem que viver o mesmo exemplo que Jesus viveu aqui na terra. Ele era amoroso e tinha compaixão com todo mundo, era bondoso. Então, você tem que seguir esse exemplo de Cristo. É o terceiro passo para você ser um cristão verdadeiro. Quarto passo, guardar seus mandamentos. Irmão, tem que guardar os mandamentos de Deus. Esse é o quarto passo. João 14:15 diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Jesus continuou dizendo: se vocês me amam, obedecem meus mandamentos. Esse é o quarto passo, irmão. Para você ser um cristão verdadeiro, tem que seguir esses passos. Quando você consegue guardar todos, é que te leva a ser um cristão verdadeiro, um cristão completo. Aquele que representa a imagem de Deus, aquele que tem a imagem de Deus. Quando Deus olha, vê a sua imagem. Quando o mundo te olha, vai ver a imagem de Deus. Você tem que seguir esses 6 passos. O quinto passo, ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus. Porque Jesus não quer pessoas que recebem o amor de Deus e que recebem a salvação, depois cala. Ele quer pessoas que recebem a salvação, depois começa para proclamar para os outros, para salvar outros, para alcançar outros. Diz assim, Atos do Apóstolo 1:8. Diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Jesus estava falando com seus discípulos. Estava dizendo: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder. Vocês serão minhas testemunhas aqui em Judeia, aqui em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até o mundo distante, até nos confins da terra. Você tem que ser o testemunha de Jesus. Jesus não quer os advogados, ele quer
testemunha, que testemunha sobre o amor dele. Alguém que mostra a transformação que ele recebeu pela graça de Deus. A pessoa que leva o evangelho de Deus para todo mundo. Porque Paulo diz assim no Romano 1:16, diz: não tenho vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a humanidade. Você também não pode ter vergonha de ser o testemunha de Jesus. Tem que testemunhar em tempo bom e em tempos maus. Tem que testemunhar. O sexto passo: ter o amor verdadeiro. João 13:14. João 13:34. Vamos ler também na sua Bíblia e para confirmar. Diz assim: eu lhes dou este novo mandamento: ame um aos outros, assim como eu os amei. Ame também um aos outros. 35. Se tiver amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus disse: ame um aos outros. Eu vos dou o novo mandamento: ame um aos outros. Ame um aos outros como eu os amei. Ame um aos outros. Todo mundo saberá que vocês são meus discípulos ao amar um aos outros. O sexto passo é ter o amor suficiente, amar o seu próximo. Isso é importante, porque ninguém pode amar Deus sem amar o seu próximo. Você primeiro ama Deus, o próprio Deus te dá o amor para amar o seu próximo. Então, aquele que diz que ama Deus, se não ama o seu próximo, esse é mentiroso. João diz assim, a Bíblia diz assim que quem diz isso é mentiroso se não ama o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo, porque o amor verdadeiro está constado nesses 6 passos. Para ser cristão verdadeiro, você tem que seguir esses passos. Não podemos ser os cristãos pela boca. Não podemos ser cristãos pela roupa. Não. Devemos ser cristãos. Não podemos lutar ser limpo fora, antes de lutar ser limpo dentro. Porque ser limpo dentro é que te torna um cristão verdadeiro. Você tem que ser aquela pessoa limpa de coração. A Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verá a Deus. Você tem que seguir esse espaço e viver no amor de Jesus, testemunhar e guardar os mandamentos dele. Também aceitar Jesus como seu único Salvador. Isso é importante. Guarda os mandamentos de Deus. Vive o exemplo de Cristo. Isso é que nos levamos a refletir a imagem do nosso Criador. Jesus quer que nós vivamos o exemplo do nosso Deus. Isso é que glorifica a Deus. Não deixa de ser um cristão verdadeiro. Luta para seguir esse espaço. Também não esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreve, também deixa seu like e compartilha com seus amigos. Ative o sininho para receber mais vídeos. E se for da sua vontade de se entregar nas mãos de Deus, para viver como um cristão verdadeiro, não um que usa a pele de cordeiro, se for da sua vontade, a partir de agora ser amigo de Deus, venha nessa oração. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, obrigado pelo tempo que nos concedeu, esteja conosco, entre este irmão, este mãe, este pai, que quer viver a sua vontade. Nos transforma segundo a sua imagem, esteja conosco, em nome de Cristo. Amém. Te verei no próximo oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus.